o like, muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Então bora saber o que vai rolar no programa hoje? Se liga aí. O que você vai ver no Globo Esporte de hoje? Saiba o que o Palmeiras tem que fazer para passar no Paulista ou qual tipo de oração o torcedor tem que fazer para isso acontecer. Vou falar com o Renato Peters. Renato Peters vai aparecer aqui pra mim. Que honra estar falando com você, Renato. Nem acredito que eu tenho um programa na Globo e eu tô falando com você, meu irmão. Boa tarde. Renato, conta pra gente que milagre precisa acontecer pro Palmeiras se classificar amanhã. Boa tarde, meu querido. Ô Fredito, boa tarde para você, para todo mundo, obrigado pelas palavras. Agora nós dividimos ticket de refeição, que beleza, né? Pois bem, o time do Palmeiras tá terceiro colocado no grupo, então ele precisa vencer o Mirassol. Primeira coisa, precisa vencer o Mirassol lá em Mirassol, né? Tem que fazer a parte dele, mas depois precisa acender uma velhinha para San Gennaro, porque precisa passar o segundo colocado, que é a Ponte Preta, né? Então, a Ponte Preta vai enfrentar o Bragantino, então o palmeirense precisa torcer ou por um empate nesse jogo ou por uma derrota da Ponte Preta para passar para essa próxima fase. Bom, agora tem uma coisa também, né? Uma coisa que está a favor do palmeirense. O Mirassol, o time que vai disputar esse ano pela primeira vez a primeira divisão, já está classificado para a próxima fase, mas vem muito mal. São 5 jogos sem vencer e perdeu o técnico Eduardo Barroca, que foi demitido. Então, ou seja, isso é vantagem para o time do Abel, né, Fred? Verdade, boa informação, Peters. E, Peters, qual que é o time que vai pro jogo amanhã? É o mesmo que jogou contra o Botafogo no meio da semana? Que tá parecendo que é meio que o titular ali do Abel, né? Pois é, o Abel está fazendo testes com essas chegadas e partidas, ele está fazendo muitos testes, mas parece que ele encontrou esse time realmente que venceu o Botafogo de Ribeirão Preto. Ele não vai ter a zaga titular, né? Um grande desfalque, o Murilo está suspenso, o Gustavo Gomes Xerifão, ele está lesionado, então nos lugares dos dois devem entrar o Naves e o Benedetti. Então a gente tem um possível Palmeiras aqui, põe na tela aí, editor, põe na tela o campinho pra gente ver, ó. O Everton, Rocha, Naves, Benedetti, Piquerez, Emiliano Martins, Richard Rios, Veiga, Facundo Torres, Estevão e Flaco Lopes. Esse é o possível Palmeiras para enfrentar o Mirassol, meu amigo Fred. Um abraço para você, Peters. Bom sábado, meu querido. Bom, vamos agora falar sobre as equipes, sobre a preparação física das equipes, né? Às vezes o torcedor fica meio irritado que no começo da temporada o time não rende tão bem, mas o Guilherme Roseguini fez uma baita matéria para explicar para vocês quais são os objetivos das equipes. Então se liga aí. Nossa, meu time tá muito mal. Toda partida são os mesmos erros. Os jogadores não estão conseguindo fazer nada. Bom, se você já se pegou fazendo comentários assim em 2025, uma pausa. Talvez teu time esteja exatamente onde deveria estar. Nenhum clube fala mais abertamente sobre planejamento, treinamentos, porque isso hoje é estratégia, segredo. Mas, às vezes, a gente consegue pescar alguns indícios no ar. Ah, mas isto não foi pensado? Foi pensado. E está tudo pensado. Para o começo do Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Brasil, eu não tenho dúvidas que a equipe vai ter mais equilíbrio. No esporte, dependendo dos planos para o futuro, é preciso sacrificar bastante o desempenho no presente. Quem explica isso é o consultor em treinamento esportivo da CBF, Conmebol e FIFA, o professor Israel Teodo da Costa. Nesse momento da temporada, quando a gente pensa janeiro e fevereiro, as comissões técnicas e todo o corpo técnico, ele procura trabalhar o jogador, um treinamento que a gente fala, o treino para treinar. É um treino no qual o atleta é preparado para poder aguentar não só as cargas físicas, mas também mentais desse treino. Então, basicamente, em termos físicos, é trabalhado com ele um fortalecimento de região central do corpo, que a gente chama de core, para poder aguentar, né, os picos de resistência, os picos de velocidade e força que vão ser exigidos ao longo do ano. Basicamente, pode ter muito clube por aí fazendo uma espécie de pré-temporada estendida enquanto joga o estadual. À medida que vai se avançando na temporada, a gente entra num treinamento para a melhoria desse jogador. Buscar valências, não só físicas, mas também mentais, que estão relacionadas ao modelo de jogo da equipe. Talvez fique mais fácil compreender essas diferentes etapas se compararmos com esportes individuais, com objetivos mais claros. Quer ver só? Editor, vamos mudar de cenário. Bora pro atletismo.
Pense, por exemplo, num corredor de 100 metros, a prova que define quem é o mais rápido do mundo. Esses atletas, no início da temporada, fazem tempos muito piores do que as marcas que eles desejam atingir ao longo do ano. E tem que ser assim mesmo. Esse aí é o norte-americano Noah Lyles, principal velocista do mundo hoje. No ano passado, ele começou a temporada correndo 100 metros em 10 segundos e 1 centésimo. Um tempo que não o colocaria no pódio em nenhuma competição de ponta. Então, nesse período de preparação, o atleta faz muito mais carga, carrega muito mais peso, por exemplo, numa sala de força. E as distâncias percorridas dentro de uma pista de atletismo, por exemplo, para um velocista, são muito maiores. Ou seja, Lyles estava cansado, criando as bases para aguentar o ritmo das principais competições mais para frente. Aos poucos, o peso diminui na academia, a velocidade aumenta na pista e cabeça e corpo entram em sintonia. Quando chega o evento principal, os Jogos Olímpicos, a situação é bem diferente. Então ele fica mais leve, mais solto dentro de um período competitivo para executar sua performance. E assim, o corpo responde 9 segundos e 79 centésimos. Medalha de ouro. Algo que seria impossível se lá, no começo da temporada, Lyles estivesse preocupado com o desempenho nos torneios. Futebol, claro, não é exatamente assim. Tem suas particularidades. Mas a lógica persiste. É preciso exercitar a boa e velha paciência. A temporada está começando. E o mais importante ainda está por vir. Em termos de Campeonato Paulista, é muito ruim quando você chega na última rodada, um time grande como o Palmeiras, atual tricampeão, e você não depende só de si. Você tem que fazer a sua parte, ganhar do Mirassol, que está uma derrocada danada, vai disputar a Série A, mas com esse time aí vai cair para a Série B. E o Palmeiras tem que ganhar do Mirassol fora de casa. Teoricamente não é tão fácil, mas tem tudo para ganhar. O problema é depender da Ponte Preta, que vem muito bem na competição, é a terceira melhor campanha, em casa contra o Bragantino. O Bragantino começou muito mal, melhorou agora na reta final e o Bragantino luta pela classificação. Então vai ser um jogo muito interessante, Ponte Preta e Bragantino, e o Palmeiras vai ter que ficar também com a antena ligada no outro jogo. Tem que fazer a sua parte e ganhar do Mirassol e esperar a Ponte Preta não vencer o Red Bull Bragantino. É possível? Claro que é. Mas o Palmeiras não poderia ter chegado nessa situação. Por mais que São Bernardo e Ponte Preta tenham feito uma campanha brilhante, tanto é que o São Bernardo e a Ponte têm a segunda e a terceira melhores campanhas respectivamente, só perdem para o Corinthians, o Palmeiras não poderia depender de outro para se classificar. É o atual tricampeão, é o grande, porém já foi. Agora tem que encarar. O Palmeiras mostrou reação contra o Botafogo, não foi um show, primeiro tempo foi ruim, segundo tempo melhorou bastante. O Palmeiras venceu, fez o suficiente. Vamos ver agora se no domingo consegue passar. Agora, se deixarem o Palmeiras chegar, segura. O regulamento do Campeonato Paulista ele é um pouco injusto de certa forma, porque o Palmeiras ele estaria classificado ou ele se classificaria se estivesse em qualquer outro grupo. Já estaria classificado se estivesse em qualquer outro grupo. Mas é assim, nós sabemos que é assim há muitos anos. A última vez que o Palmeiras, se eu não me engano, não foi para o mata-mata do Campeonato Paulista foi em 2010. Desde então, o Palmeiras sempre chegando, sempre correspondendo às expectativas. É óbvio que se o Palmeiras não se classificar, vai ser uma decepção, vai ser frustrante para a torcida. Mas isso acontece, já aconteceu com outros clubes e o Palmeiras não seria uma exceção. De qualquer forma, eu ainda acredito muito que o Palmeiras vá se classificar. Primeiro porque a Ponte Preta vai enfrentar um adversário difícil, um adversário de Série A, o Red Bull Bragantino. E segundo porque o Palmeiras tem total capacidade de chegar em Mirassol e vencer o Mirassol, que como o Alex bem falou, está numa derrocada. Até então vinha brigando com o Corinthians pela melhor campanha geral da primeira fase, desde que foi goleado pelo São Paulo, acabou caindo bastante de rendimento. Mas, de qualquer forma, eu ainda vejo com certo otimismo, eu vejo que o Palmeiras, no apagar das luzes, aos 45 do segundo tempo, vai se classificar para as quartas do Paulistão. Isso aí, tomara. E olha, o mestre Alberto Helena Júnior acompanhou o jogo do Palmeiras contra o Botafogo de Ribeirão. Eu tô curiosa para ver a edição de hoje do quadro Olhar de Mestre. Oh, meu eterno amor!
Olha aqui, o Palmeiras, hein? Ele deu um chapéu na maldição do Tetra ontem, quando parecia que ele já ia ficar fora do campeonato para valer, do Campeonato Paulista, e perder a chance de ser tetracampeão, coisa que ninguém foi, né, na era moderna. E graças, sobretudo, a esse menino extraordinário chamado Estevão. Fez um golaço, driblou 2, 3, 4 e foi lá e meteu o gol. O Palmeiras é o mais qualificado a ganhar esse campeonato, mas vai passar aperto, viu? Beijos! Mestre, amor da minha vida também, já tá passando aperto, né? E o José Paz está na academia de futebol para falar mais um pouquinho de Palmeiras. Boa noite, Zé. O técnico Abel Ferreira falou sobre até sobre o comportamento da torcida, é isso? É isso, Michele. Beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Ontem lá no Allianz Parque, a gente viu uma divisão muito grande, né? Entre a Mancha Verde, que é a principal torcida organizada do Palmeiras, e o torcedor comum. Nos últimos jogos, a Mancha não vem gritando o nome dos jogadores antes da partida, como já é tradição no Allianz Parque. Grita o nome do goleiro, o Everton, aí vai pro lateral direito, zagueiros, vai passando pelo time inteiro. A Mancha não vem fazendo isso. O torcedor comum vem tentando continuar com essa tradição aí. No jogo contra o São Paulo, no Choque Rei, lá no Allianz Parque, a Mancha inclusive abafou, cantou, fez outros cantos ali para abafar o torcedor comum. Ontem o torcedor comum chamou para si de novo essa responsa aí, conseguiu ali entoar todos os nomes de todos os titulares do Palmeiras, isso foi bem legal de se ver. E a Mancha está nesse litígio aí com a presidente Leila Pereira, também com o Anderson Barros, que é o homem forte de futebol aqui do Palmeiras. Então a Mancha não está mais fazendo essa tradição aí. Então eu quero escutar agora a Abel Ferreira aqui no glorioso Gazeta Esportiva, falando exatamente sobre esse momento aí da torcida do Palmeiras, bastante dividida. Inclusive conversei com alguns torcedores antes do jogo. Tem gente que entende que o Palmeiras tem que jogar para ser campeão, Paulistão. Tem gente que tá com a Abel, que o Campeonato Paulista é mesmo uma pré-temporada, é mesmo para testar. Então vamos escutar aí a Abel Ferreira sobre essa falta de conexão entre a torcida e o time nos últimos jogos. Pode falar, Abel. Eu prefiro valorizar os torcedores a mobilizar-se para chamar o nome dos jogadores, que já não acontecia há algum tempo. E o giro é que isso contagia. Eu gosto muito de ver o estádio a contagiar-se uns aos outros. Já aconteceu no último jogo, hoje voltou a acontecer. Eu gostava muito que a torcida estivesse toda na mesma sintonia. Eu acho que há uns que estão na AM, outros na FM. E isso era uma coisa que nos ajuda muito quando estamos todos na AM. Ou na FM, é escolher uma e estarmos todos na mesma sintonia, e eu prefiro valorizar os torcedores que vieram, e eu queria preparar a nossa direção para isso. Quero preparar a Leila e o Barros, porque por este andar vai ser igual ao ano passado, e eu não gostava que fosse igual ao ano passado. Eu não gostava que o Palmeiras estivesse calado em relação a algumas coisas que se passam, porque não foi isso que outros clubes fizeram durante o ano todo. Começaram a dizer que o Palmeiras é que era o Palmeiras que era beneficiado. Porque nós em determinados assuntos temos que dar a cara, que mostrar e que nos indignar quando as coisas não estão de acordo com aquilo que deve ser correto, igual para nós, igual para os outros. Tá aí a palavra do Abel, então, aqui no programa de hoje. Lembrando que o público ontem, ali pouco mais de 23 mil pessoas no Allianz Parque, foi o pior público do Palmeiras em casa nessa temporada de 2025. Devolvo para vocês comentarem, daqui a pouco eu retorno, porque tem muita coisa pra gente falar desse Palmeiras que tem decisão no domingo contra o Mirassol, viu, Michele? Devolvo para você aí. Obrigada, José Paz. O que você acha das declarações? O Abel reclama da diretoria porque ela é omissa, né? Quando acontece qualquer coisa com o Palmeiras, ninguém dá a cara. É tudo Abel, e acho que ele quer dividir um pouco essa responsabilidade com alguém que faça parte do departamento de futebol profissional. Isso nunca aconteceu. A Leila é blogueirinha e o Anderson Barros é uma múmia, é mudo, não fala nada. Então, o Abel quer que alguém também se manifeste. Em relação à torcida do Palmeiras, é bom esclarecer que esse foi um movimento organizado não pela Mancha. Todas as torcidas organizadas do Palmeiras se reuniram durante a tarde de ontem, Mancha Verde, Tupi, Savoia, Porques e Rasta, e resolveram fazer um protesto de 45 minutos em que eles não iriam
se manifestar na arquibancada? Ficariam mudos, não cantariam, não colocariam os instrumentos para funcionar, não levantariam bandeiras, nada. É um protesto não contra o time, não contra o Abel. O protesto é contra a diretoria por conta de vários aspectos. Falta de contratação, ingresso caro, que era uma promessa de campanha da presidente Leila Pereira de aproximar o torcedor do time, e isso não aconteceu. Crianças de colo que pagam ingresso como adulto. Você leva o seu filho de 6 meses no Allianz Parque, esse filho paga o preço do adulto. Não, você tá brincando. É isso aí. É o mesmo preço, não tem... Bebê não, mas não pode. Mas nem avião paga. No Palmeiras é assim. Então a torcida do Palmeiras... Ué, e estudante não paga meia? Estudante paga meia, mas a criança não é estudante. Ué, bebê não estuda, bebê não devia estuda. ser meia da meia. Não, criança tem que ser de graça, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Criança ainda até mais 5 um bebê que nem ocupa uma cadeira. Criança até 5 anos, ou criança de colo. Criança de colo não podia quem pagar. Quem fica no colo do pai, da mãe, numa cadeira que não ocupa outra, obviamente deveria ser de graça. No avião é assim. Não é assim no Allianz Parque. Eu não sei se é em outros estádios, mas no Allianz Parque não é assim. Será? Então a torcida fez esse manifesto pacífico, silencioso, porque quando a torcida organizada quebra, bate, não sei o que, a gente reclama. Quando eles querem protestar e fazem um protesto justo, até criativo e com motivo justo, a gente tem que também enaltecer. Tem que enaltecer. E aí, Bazejo? O que você achou da fala do Abel? Eu concordo com essa questão e eu até apoio o Abel, de certa forma, naquilo que ele vem reivindicando, porque, de fato, a Leila Pereira, ela aparece quando é conveniente. Ela sabe pautar muito bem a imprensa, ela usa muito bem o fato de ela ser a única mulher num meio completamente masculino, uma mulher corajosa, uma mulher que bate de frente, por exemplo, com a pressão da torcida organizada por contratações, mas não tem aparecido nem ela e nem o Anderson Barros quando as coisas não estão bem. Tem usado o Abel Ferreira de escudo. É claro que o Abel Ferreira é uma figura enorme, e fica muito cômodo usá-lo como escudo, porque quando a situação não tá ruim, não tá boa, o Abel Ferreira, por ter já conquistado muito, ele é usado de escudo ali e a torcida acaba talvez... não, a situação tá ruim, mas a gente confia no Abel Ferreira. Mas o Anderson Barros e a Leila Pereira também têm muita responsabilidade no atual momento do clube. Em relação aos ingressos e aos protestos da torcida organizada, eu concordo em partes. É um absurdo uma criança de colo ter que pagar o ingresso para assistir um jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Mas, por outro lado, é preciso entender um pouco de negócio. O Allianz Parque é um estádio pequeno. O Allianz Parque não comporta tanta gente como o Maracanã, como o Morumbi. Óbvio que tem que subir mais o ingresso, até porque se o torcedor pede contratação de qualidade, jogadores caros, e hoje o futebol é muito caro. Se o torcedor quer que o Palmeiras tenha um elenco à la Flamengo, à la Atlético Mineiro, é preciso de dinheiro. E para ter dinheiro é preciso, por exemplo, cobrar um ingresso mais caro, até porque o estádio já é menor. Não há tantas possibilidades de fazer altas receitas com ingresso no Allianz Parque, se o ingresso não custar um preço mais salgado. Mas foi promessa de campanha, né? E o Palmeiras não tem como fonte de renda principal o ingresso. Só de jogador tem mais de R$1 bilhão de venda. Então, ela prometeu que a camisa ia ser barata, que o ingresso ia ser barato, e pelo contrário, está cada vez mais caro. Olha, esse negócio do bebê aí, eu tô passada com então, isso, pronto. hein? Isso é um absurdo. Eu falei que em companhia aérea não é assim, bebê até 2 anos incompletos em voo nacional não paga passagem aérea, por exemplo. E em voo internacional paga 10% do valor da tarifa do adulto. Até 2 anos. Então, se você ficar no colo ali da mãe, né? Eu acho que no Allianz Parque, sei lá, se não ocupar uma cadeira, se ficar no colo... Criança de 5 anos, você tá no colo, pronto, não paga. Não paga. Bom, 5 anos já é meio grandinho, porque vai querer ficar numa cadeira. 3 anos. Uma criança de 2 dias paga. Não pode. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Primeiro, trazendo aí o Globo Esporte, falando muito já sobre a provável escalação e o que o Palmeiras precisa fazer, o que precisa acontecer para essa classificação. Bom, todos sabem, a gente depende do jogo do Bragantino e Ponte Preta. Bragantino, ele quer se classificar, então ele precisa pelo menos de um empate para tentar, mas para conseguir a classificação mesmo, ele tem que vencer a Ponte Preta. E a nossa esperança é essa. A Ponte tem que pelo menos empatar ou perder para nosso Verdão conseguir se classificar. Claro que a gente precisa vencer o Mirassol. O Mirassol não vem num bom momento,
como foi falado no vídeo aí, uma sequência de 6 jogos sem vitória, e o técnico deles caiu. Então eles provavelmente vão estar com auxiliar técnico, vão estar sem técnico. Palmeiras, com a sua força máxima, está conseguindo agora entrosar esse time titular, e aí nossa expectativa de uma vitória e conseguir essa classificação. E como o Miller falou aí, meu irmão, deixou classificar, aí é outro campeonato. Se deixar o Palmeiras chegar, meu irmão, aí com certeza a gente vai conquistar o Tetra nesse Paulistão em 2025.